a Ana Clara e está começando mais um Ana Clara Interview, um espaço cheio de aprendizado, troca e emoção. Hoje nosso tema é algo que toca profundamente o coração: como lidar com as nossas emoções na infância. Desde muito cedo, somos movidos por sentimentos: alegria, medo, raiva, tristeza, amor. E aprender e compreender e expressar tudo isso de forma saudável é um dos maiores desafios da vida. Afinal, é na infância que começamos a construir a base emocional que carregaremos para sempre. Quantas vezes uma criança é chamada de chorona quando apenas está tentando dizer o que sente? Ou é repreendida por demonstrar raiva, quando na verdade só precisa ser ouvida? Falar sobre emoções é sobre acolhimento, escuta e empatia. É ajudar nossas crianças a entender que sentir não é fraqueza, é humanidade. E para conversar conosco sobre esse tema tão importante e cheio de significado, eu tenho a alegria de receber a psicopedagoga e mentora Poliana Peixoto, que vai nos ajudar a entender melhor o universo emocional das crianças e como podemos apoiá-las nesse processo de autodescoberta. Seja muito bem-vinda, Poliana, ao Ana Clara Interview. Olá! Muito obrigada, é um prazer estar aqui, viu, Ana Clara, com vocês. É um prazer estar aqui na Alegria na TV, muito bom. E vamos falar, né, sobre aquilo que é o mais importante na vida do ser humano, são as emoções. Cuidar das emoções é sempre muito importante. É uma honra ter você com a gente. Eu farei algumas perguntas para você. Está preparada? Sim. São muitas emoções, né? Vamos lá. Então vamos lá. Poliana, para começarmos, o que te motivou a escolher o caminho da psicopedagogia e do cuidado emocional infantil? Sim. O que mais me motivou foi o amor, né? O amor pelas crianças, o amor pela vida mesmo, né? De ter uma vida saudável, de ajudar a construir algo muito mais saudável, né? Desse tesouro que é o nosso coração. Então, o que me motiva e o que eu pretendo, né, é ver cada vez mais aquele sorriso belo nas crianças, a harmonia familiar, aquela conexão com os corações. Isso sempre me motivou e é o que sempre me motiva. E conte um pouquinho pra gente sobre o início da sua carreira. Como surgiu esse desejo de ajudar crianças a lidarem melhor com suas emoções? Ela surgiu, já deve ter mais ou menos uns 15 anos para mais, né? Então ela surgiu com... Eu sempre amei criança, né? E eu sempre falo que cuidar das crianças, a gente se torna um ser humano cada vez melhor. Então ele surgiu a partir quando eu comecei a ministrar, né, para as crianças em igreja, e aí esse sentimento foi me impulsionando a buscar sempre essa melhoria. E ao longo da sua trajetória como terapeuta e mentora, o que você percebeu que mais dificulta as crianças expressarem o que sentem? Sim. O que mais dificulta, não somente as crianças, como todo ser humano, é o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, a verdade daquilo que eu sinto e não ter vergonha de sentir, porque não é pecado, não é ruim sentir. O ruim é o que eu faço com esse sentimento, né? Então, esse autoconhecimento, ele é libertador, né? E ele sempre traz, assim, cada vez mais esperança, cada vez mais liberdade e satisfação no interior de qualquer ser humano e principalmente das crianças. Então, cuidar das emoções, se a gente fosse, vamos pensar assim numa maneira mais lúdica, cuidar das emoções é como cuidar de um jardim que floresce.
Então, cada dia a gente precisa regar, a gente precisa ali apreciar. Tem emoções que trazem mais alegria, né? A gente olha para uma flor, a gente sorri. E nessa mesma flor também ela tem espinho, ela às vezes, se não tomar cuidado, ela espeta, a gente pode colocar aí como a raiva, né? Então, assim, cuidar das emoções, conhecer, né, como ela reage no nosso corpo, isso é muito importante e ela traz esse desenvolvimento cada vez mais saudável, né? E é muito lindo a gente ver pessoas bem resolvidas, né? Famílias conectadas com o coração. É muito bom a gente ver essa união entre os pais e os filhos, né? O coração dos filhos aos pais se convertendo, se conectando, estando ali nessa harmonia, trazendo entendimento, porque é tão ruim, né, Ana Clara? Às vezes a gente quer expressar um sentimento e a pessoa não entende de outra maneira, ou a gente não sabe como expressar e a gente acaba expressando através, como você mesmo falou, né, no início, através de um choro, de uma birra, né, através de um comportamento, mas eu quero falar outra coisa e acabo me expressando de uma maneira totalmente errada, né? Então é muito lindo quando a gente vê essa conexão e ajudar famílias, ajudar crianças, né? Principalmente a criança que é o nosso futuro, né? E isso traz muita satisfação para o meu coração, isso traz muita motivação. Olhar para um sorriso de uma criança, um olhar de uma liberdade. É tão lindo a gente ver uma criança correndo, brincando, né, se divertindo. E ao mesmo tempo não deixa de ser lindo também uma criança também chorando. Por quê? Porque ali ela está expressando a sua humanidade. E chorar, né, não é ruim. Sentir raiva também não é ruim, porque a raiva é um sentimento que a gente se expressa, né, diante de uma injustiça, diante de algo que eu não quero, diante de uma frustração. Então, aprender a lidar com todos esses sentimentos é tudo muito rico, é tudo muito bom. E quais são, na sua visão, as emoções mais comuns na infância? E como podemos ajudar os pequenos a reconhecê-las e nomeá-las? Ah, sim. A gente tem, né, as 5 emoções básicas, né? A gente começa aí quando o processo de inteligência emocional com a criança, quando ela chega no consultório para ser atendida, e através também da psicopedagogia, a gente acredita, eu acredito muito que o afeto, ele traz e ele abre esse cérebro para aprender cada vez mais. O que seria isso? Às vezes os pais ficam tão preocupados que os filhos têm que aprender e esquece como eles estão se sentindo. Então, o mais importante é se preocupar como o seu filho se sente, se ele se sente amado, se ele se sente seguro, se ele tem esse espaço de acolhimento, né, para depois vir um aprendizado, porque todo ser humano tem um cérebro maravilhoso, toda pessoa ela nasce com uma inteligência maravilhosa, porque isso é o nosso Criador, Deus, nos deu esse cérebro, né? Então, lidar com as 5 emoções básicas, né? Eu costumo dizer que cada emoção tem a sua família, né? Então, lidar com a alegria, lidar com a tristeza, saber lidar com a raiva, com a frustração, né? Saber lidar ali até mesmo com o nojo. O quê? O nojo, sim, temos, porque o nojo também, ele traz uma proteção, né? Para a criança. Então, aprender a lidar ali com o medo, sim, porque todos nós vamos ter medo, né? Então, aprender a lidar com essas emoções básicas, ela é o essencial para que um ser humano, ele cresça totalmente saudável, totalmente aí feliz, né? E sem vergonha, digamos assim, sem vergonha de sentir, de se expressar, de falar, né? De nomear. A gente sabe que as emoções fazem parte da vida de todos nós. Você poderia explicar um pouquinho sobre cada uma delas? Ah, sim. Vamos lá. Alegria, né? Alegria é quando o coração sorri, né? Algo que acontece e a criança ela se expressa através de um sorriso, através às vezes de um pulinho, né? Que legal! Conseguir tal coisa, quando ela alcança algum objetivo, isso traz alegria e o seu corpo, né, se expressa através desses movimentos. A tristeza, ela vem em forma realmente assim,
dessa expressão, essa expressão mais baixa, essa expressão talvez falar mais baixo, olhar mais para o chão. Então, nesses momentos, né, os adultos, né, têm uma grande oportunidade de chegar, né, olhar nos olhos do seu filho, da sua criança e abrir esse espaço. Você está triste? Né? Por que aconteceu? E ouvir o que é esse coração, independentemente se aquilo é realmente grande ou pequeno, mas entender que essa tristeza realmente faz parte da vida. A tristeza, ela se revela também através de alguma perda, né? Às vezes algo que parece tão simples, mas para o mundo da criança é importante. Quebrar uma ponta de um lápis é importante para ela naquele processo que ela está, né? Tem a raiva. A raiva, ela é uma emoção, parece um pouco assustador, né? Porque a criança, não só a criança, quando o ser humano ele não consegue lidar com essa raiva, ele faz birra, né? E então ela grita, tem explosão de raiva. Então a raiva ali significa que algo que eu queria não aconteceu, e algo que eu esperava também não aconteceu, ou algo que eu desejava não vai acontecer. Às vezes os pais falam assim: chega de assistir desenho, vai tomar banho, vai fazer a tarefa. Então ali naquele momento da raiva, e a criança não sabe se expressar de uma maneira, né, saudável, então ela acaba se manifestando essa birra. Então ali é um grande momento de acolher, fala: você está com raiva porque você tem que fazer tal coisa, você não está impedido de assistir, né, de se divertir, mas agora é o momento, né, de fazer outra coisa, de tomar banho, de cuidar de você, de fazer a tarefa. Então ali é esse momento de estabelecer limite e ajudar essa criança a entender que tudo há um tempo, né? Há um tempo para tudo. Então ali acabou aquele tempo. Tem também o nojo. O nojinho, né? Ela é uma expressão de que eu não posso comer comida estragada. Se eu ficar sem tomar banho, sem escovar dente, vai ser ruim, né? Vou ter nojo, vou ter repulsa. Então isso daí também é um aprendizado para a criança também saber o que ela pode ou não tocar, o que ela pode ou não comer, né? E tem nojo, a raiva, a alegria, o medo. Nossa, o medo ele é uma coisa que parece que acompanha a vida toda. Quem é que não tem medo, né? Então o medo ele também serve também não somente, né, de algo ruim. Você não precisa ter medo disso, né? As crianças elas vão crescendo a partir da sua faixa etária, os medos vão aumentando. Então ajudar, né, essa criança a enfrentar os seus medos e não ridicularizar. Né? Às vezes a gente também não sabe lidar com os nossos sentimentos e acaba ridicularizando, né, as emoções, o sentimento do outro. Então, por favor, sem ridicularização, sem diminuir, né, o sentimento daquela criança. Então, ali naquele momento é importante, vamos enfrentar junto, eu tô junto com você, eu vou segurar a sua mão, vamos lá ver o que tá por detrás daquela cortina, o que tem debaixo da cama, por que você tá com medo dessa prova, vamos junto. E ali aquele momento dos pais, né, estimar essa criança, estimular, encorajar, né? E aí tem a ansiedade também, né? Algo que eu quero muito que aconteça, que chega logo, e aí é um belo momento também onde os pais, nós adultos, podemos ter essa conexão com o coração dessa criança, que para tudo tem um tempo. Vamos esperar, vamos aprender a contar. Vai acontecer aquela festa, aquele passeio que você deseja daqui 10 dias. Vamos aprender, né? Então, a contar, a esperar, a ter calma, a ter uma expectativa positiva em cima daquilo que tanto se deseja, tanto quer alcançar. E com isso a gente trabalha com a respiração, a gente trabalha ali com a espera, a gente trabalha com comunicação assertiva e ali a gente trabalha com acolhimento, com muito amor. E assim, essa criança vai se tornando cada vez mais saudável, porque os pais vão acolhendo de uma maneira
que ela pode expressar o que ela sente, ela não precisa engolir nenhum tipo de sentimento, ela não precisa engolir o choro, ela não precisa engolir a raiva, ela não precisa esconder que está triste, ela não precisa também ficar só, eu só tenho que estar alegre, né? Então ali acontece uma conexão tão boa que é a emoção do amor, onde os corações são unidos e há esse amor. E como os pais e educadores podem ajudar as crianças a entender que não existe emoção errada, mas sim formas diferentes de reagir a elas? Sim, ótima pergunta. O primeiro passo, digamos assim, é não ridicularizar essa criança, não diminuir o sentimento desse adulto ou dessa criança, esse adulto não diminuir o sentimento dessa criança, né? Não tentar também fugir desse sentimento, mas encarar, né? Seja qual for, todos os sentimentos, eles são positivos, né? O ruim é como eu lido com esses sentimentos. Então, e quando eu não cuido, então quando eu não tenho um lugar onde eu posso me expressar, onde eu não tenho um porto seguro. Então, os pais devem ser, né, esse porto seguro. A criança deve correr para os pais e não correr dos pais, né? E não correr para um amigo, para a internet, para conhecer, para desabafar, não. Então, em casa, o coração dos pais tem que ser esse aconchego que abraça, mas ao mesmo tempo encoraja e ao mesmo tempo coloca os limites necessários. Então, não diminua, né? E não ridicularize nenhum sentimento. Acolha, conversa. A mesa, né, é um lugar muito importante, né? No momento ali das refeições, abre para comunicação, abre para ouvir o coração do seu filho, abre ali esse espaço para gerar essa conexão, para que seus filhos vejam em você alguém que ele pode contar, que ele pode confiar, independente de e apesar de, ele sempre vai ser compreendido. Não estou falando que tudo é aceitável, não é isso, mas ele vai ser compreendido, ele vai ser acolhido para que depois ele possa ser corrigido, orientado. Então, primeira conexão e depois a correção. E existe alguma estratégia prática ou atividade simples que as famílias possam fazer em casa para trabalhar o controle emocional com as crianças? Sim, temos aí. A mesa né? É uma das estratégias, né? Conversar, abrir para o diálogo, abrir para uma comunicação, ouvir o seu filho não para responder, mas para entender o que está dentro do coração dele. Ouvir essa criança não para disciplinar, mas para acolher. Então, a mesa, através do diálogo, através ali de uma comunicação aberta, uma comunicação ali onde os pais as primeiras pessoas a ensinar o que é certo e não terceirizar, né, para a escola, para os amigos, para a internet. E também, né, tem muitos jogos legais, né, que pode aí imagem e ação, vários jogos, né, desenhos. Você pode pegar um caderno, né, o seu filho um caderno, desenhar ali, fazer um desenho, mostrar um para o outro, conversar o que foi desenhado, leitura, como leitura é bom, né? Isso gera tanta conexão e é um momento ali tão lindo. Histórias, né? Contar histórias de pessoas que superaram, né, os seus medos, as suas emoções, né? Então tudo isso é tudo muito prático, muito técnico, que auxilia ali essa conexão, né? E durante a sua jornada profissional, existe alguma história marcante que tenha tocado o seu coração e reafirmado o propósito nessa missão tão linda de cuidar das emoções? Sim, várias, né? Com atendimento com as famílias, porque nunca o atendimento é só com a criança, só com o adolescente. Então, a gente já teve aí
várias famílias, né, sendo conectadas com os corações, né, sendo conectados uns aos outros através do diálogo, né, através de saber ouvir, de saber entender, né, uma que me marcou e me marca muito grande é quando a criança ela tem medo de expressar, né, principalmente o sentimento da raiva, da tristeza ali para os pais, e a gente conseguiu o quê? E fortalecer essa família para que esses corações pudessem um ouvir o outro, né? Então ali houve um diálogo aberto, respeitoso, com muito amor. Nosso bate-papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.